Olá, boa tarde. A partir de agora, o Ouro Fino em Campo entra ao vivo na sua casa, sua fazenda ou revenda para levar dicas e soluções para os desafios no campo. Estamos em época de estação de monta em equinos, como a gente já discutiu aqui no programa. E o criador de cavalos deve ficar atento à leptospirose, pois essa doença causa abortos. E é sobre isso que eu converso agora com a médica veterinária do Ouro Fino, Raquel Benaz, nossa convidada de hoje. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Juliana. Boa tarde para o pessoal que está em casa nos assistindo nessa sexta-feira gostosa de dezembro, Com certeza, Juliana? Isso mesmo. A gente já conversa, Raquel. E esse programa é feito para você participar com perguntas. Se surgir alguma dúvida, entre em contato pelo 0800 941 2000 e peça para falar com a nossa produção. A Raquel vai responder a sua pergunta durante o programa. Combinado? Bom, Raquel, para começar então, o que é leptospirose? Juliana, a leptospirose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada leptospira. E essa bactéria está aí amplamente disseminada por todo mundo. E como que funciona essa transmissão? A transmissão se dá principalmente pelo contato com a urina de um roedor ou rato, principalmente, que está contaminado e está disseminando essa leptospira através da urina. Certo. Então, existe o contato com essa urina contaminada através da pele e claro que esse contágio é facilitado se existe um arranhão ou um corte na pele. Ok. Bom, rato tem tudo quanto é lugar, né? Não adianta. E tem algum período do ano que aumenta essa incidência? Tem sim. A doença ela é epidêmica no Brasil, principalmente nos períodos chuvosos. Por quê? Olha, então essa época agora. Porque a leptospira, a bactéria causadora da leptospirose, ela sobrevive mais em lagoas, em solos úmidos e em épocas de temperatura mais elevada. Então, é agora, é final de verão, início de outono e agora nas épocas das chuvas. Ok, e o animal apresenta algum sinal clínico quando está com essa doença? Olha, vai depender principalmente da dose infectante, da virulência e da suscetibilidade do hospedeiro. Geralmente o animal no início da afecção ele vai apresentar febre, anemia, que vai passar realmente muitas vezes desapercebida pelo criador. Certo. Mas o principal impacto da leptospirose é o aborto. O aborto e também o nascimento de potros fracos. Olha só. E em equinos, a gente também tem uma característica da uveíte recorrente, que é a principal causa de cegueira em equinos. Então, o produtor, o criador de cavalo tem que ficar atento em relação a isso. O que é a uveíte recorrente? Ela é uma inflamação constante do globo ocular do cavalo, que pode então levar à cegueira e é causado pela leptospira. Então, tem o aborto, mas se no caso a égua não abortar, o potro pode nascer fraco. Pode nascer fraco. Pode nascer fraco, então é prejuízo, né, Então, Juliana? E aí o crescimento desse animal vai ser totalmente comprometido. E ele pode vir até nascer e pode vir a morrer também, né? Ok, bom, é difícil então diagnosticar. Como faz esse diagnóstico? O diagnóstico, ele é feito principalmente pela sorologia. Então, o que é isso? O veterinário vai lá, vai coletar o sangue do animal, vai separar o soro e vai levar para um laboratório. Nesse laboratório vai ser feito o diagnóstico, se existe ou não as leptospiras ali naquele soro do animal. Ok, muito bem. E essa doença mata, Raquel? Olha, Juliana, a leptospirose, ela geralmente é silenciosa. O que ela traz mesmo são os prejuízos. Então, o criador não percebe que o animal está com leptospirose. Ele vai perceber na hora que a égua aborta. E muitas vezes ele não associa a leptospirose porque ele não percebe nenhum outro sinal clínico. Certo. Esse aborto geralmente acontece no terço final de gestação. Então é importante o criador ficar atento. Está acontecendo elevada taxa de aborto no terço final de gestação, lá pelo 7º, no 9º mês de gestação da égua, fica atento às doenças infecciosas e principalmente à leptospirose. Então é bom fazer esse controle do sangue para ver se está com a doença. Isso, numa propriedade crítica a gente sempre
indica que seja feita a sorologia de todos os animais para a gente identificar se existe ou não a leptospirose. E aí a gente entra com o tratamento adequado. Bom, o criador que está nos assistindo, parece então que a leptospirose é uma doença silenciosa, né? Então, realmente você tem que fazer essa sorologia para fazer o controle desses animais. E, claro, evitar perdas, né? Porque um aborto realmente compromete. A gente tem que pensar que o criador investiu. Ele investiu principalmente o quê? No sêmen de um cavalo, no exame andrológico desse cavalo, no exame ginecológico da fêmea, muitas vezes numa inseminação artificial, na transferência de embrião. E o resultado dele o que é? É o potro. Se eu tiver um aborto ou se eu tiver o nascimento de um animal fraco, isso quer dizer o que para ele? Prejuízo. Ok. Então, a leptospirose, a gente fala leptospirose é prejuízo. É por quê? Porque ele investiu lá atrás em todas essas biotecnologias da reprodução e o ganho dele é um animal saudável. Sim. Né? Então, se ele tiver um aborto ou se ele tiver um nascimento de um animal fraco, perdeu tudo, né? Queda na produtividade. Com certeza. E você mencionou também como um prejuízo a cegueira, né? E isso também, para quem está com um animal que compete, né, Raquel? Isso realmente é um prejuízo, acaba, né, com o animal. É um prejuízo também pelo valor zootécnico do animal, né? Então, realmente a gente tem que ficar atento em relação à leptospirose na questão não só do aborto, mas dos machos também, em relação à cegueira, ou mesmo que não seja uma fêmea gestante, mas em relação a essa cegueira da lua, que a gente chama, né, nome popular, cegueira da lua, porque são episódios separados, né? Tem inflamação, resolve, tem inflamação, resolve, e antigamente estava relacionado às fases da lua, né? Sim. Então, o criador tem que ficar atento a isso também. Bom, Raquel, como que previne essa doença, a leptospirose? Olha, Juliana, quando a gente pensa em leptospirose, a primeira coisa que a gente pensa é em vacinação. Certo. Então, eu tenho que vacinar todo o meu plantel, mas não é só a vacinação. Não. Eu tenho que fazer toda uma medida de controle ambiental. Lembra que a gente falou, a leptospira, ela sobrevive em ambientes úmidos, em lagoas. Então, se eu tiver alguma lagoa que eu tenha contato com roedor, eu tenha contato com urina de roedor infectado, drena essa lagoa, evita o contato do animal com essa lagoa ou com região alagadiça. Além disso, o controle do próprio roedor, que é o principal transmissor da doença. Então, colocar ratoeiras, fazer todo esse controle. Todo um controle do roedor da propriedade. Bom, mas se não for possível fazer o controle, a gente tem, se o animal está com a doença, e o tratamento, como é feito? Frente a um animal que já seja positivo, eu não fiz o controle, estou frente a um cenário de um animal positivo para a leptospirose. Como que é feito o tratamento? O tratamento é feito basicamente com antibióticos. O que a gente pode utilizar de tratamento, então? Quais são os antibióticos? A gente tem a streptomicina, a penicilina e a tetraciclina. São esses os antibióticos que geralmente se usa, que geralmente a leptospira é suscetível. Ok. E a Ourofino Saúde Animal tem a solução? Sempre, né, Juliana? Com certeza. Sempre tem a solução. Dentro desses antibióticos, a gente mencionou a streptomicina. A Ourofino tem o Streptomax, que é um antibiótico à base de streptomicina, que pode ser utilizado, então, no tratamento dos animais com leptospirose. Muito bem, você está vendo aí na tela, então, o Streptomax, esse é o produto indicado para a leptospirose. Mais informações sobre esse produto você encontra em www.ourofino.com. Se diagnosticou a doença, o tratamento é imediato, né, Raquel? Sim, o tratamento é imediato, já entra com antibiótico no animal. Ok. E aí, tá com alguma dúvida? Ligue agora para 0800 941 2000. Nossa produção vai anotar os seus dados e a sua pergunta para a Raquel responder, combinado? Raquel, quero convidar você e o telespectador aí que está nos assistindo, o Ourofino em Campo, para acompanhar o quadro Nossos Parceiros. O Rio de Janeiro não se destaca somente pelas belezas naturais da capital do estado. No interior, há uma importante zona rural que trabalha com a criação de equinos e de bovinos. Na região dos lagos, o controle sanitário e reprodutivo desses animais é possível pelo suporte da loja Vale do Sol, que fica na cidade de Rio Bonito. Veja só. O Rio de Janeiro tem criatórios de equinos e bovinos selecionados, que se destacam pelas características genéticas e funcionais.
O rebanho Tabapuã da marca Greg é um bom exemplo. Com investimentos em reprodução e com o uso de produtos Ouro Fino, a propriedade tem como resultado animais diferenciados. O que aparece de novo nós temos que usar, né? Sempre pensando em evoluir. Os cuidados reprodutivos e sanitários com a linha Ouro Fino também fazem parte do Araçabe, que trabalha com cavalos da raça Manga Larga Marchador. Atenção importante, que garante o bom desempenho dos animais nas provas de marcha trotada. É uma sequência até o desmame, até eu poder vender esse animal, tem que ter todo esse cuidado e a gente busca isso usando produto de qualidade. Além dos bons resultados, as duas propriedades têm em comum o suporte veterinário da loja Vale do Sol. A revenda atende mais de 3 mil clientes no interior do Rio de Janeiro. A maior parte dos negócios estão relacionados a produtos para equinos. E por aqui, a Ouro Fino é referência. Nosso foco é equino e um pouco bovino, mas mais voltado para equino. Os produtos de Ouro Fino, principalmente a linha de vermífugos, é uma linha que já tem uma qualidade estabelecida, né, conhecida pelos clientes. E através da parceria que a gente tem como distribuidor, a gente consegue alcançar preços competitivos para competir com o mercado dentro do nosso estado e também fora. Mais do que as soluções, a parceria com a Ouro Fino é importante para levar informações e conhecimento técnico para todos os criadores que compram na revenda. Tem uma carteira de cliente muito boa, de grandes empresários, próximo ao grande centro do Rio de Janeiro. E essa clientela, esses clientes, na verdade, são ávidos por tecnologia e é onde a gente entra, né? Então, para a gente é muito importante dentro do nosso contexto. Tá aí, se você é criador então da região de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, a loja Vale do Sol oferece soluções para equinos, mas também para bovinos, enfim, para o seu dia a dia aí da sua criação. Muito bem, então as ligações estão encerradas, ok, pessoal? Fiquem tranquilos que suas dúvidas não forem respondidas aqui, depois a gente entra em contato para esclarecer, ok? Raquel, então vamos às perguntas. Por quantos dias deve ser o tratamento de cavalos com leptospirose? Quem pergunta é o Fernando Bersani, de Altinópolis, interior de São Paulo. Tá. Fernando, o tratamento com o Streptomax, ele é prático, é dose única. Então, utilize 25 miligramas por quilo. Isso, para um cavalo de 400 quilos, dá aí 2 frascos de Streptomax. No músculo, dose única. Muito bem, tratamento então de leptospirose, dose única. Joaquim Paz, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, questiona: um animal pode contaminar o outro? Pode contaminar o outro, sim, principalmente pela urina. E, além disso, pelos restos de abono. O criador tem que ficar atento aí para atuar na prevenção, atuar no tratamento e atuar também no controle ambiental para prevenir essa importante causa de perda no agronegócio. Um animal contamina o outro, o animal pode nos contaminar? A leptospirose é uma zoonose, então além de ser uma importante causa de perda no agronegócio, ela é um importante problema em saúde pública. Olha. Né? Então, zoonose, o que é? É uma doença que pode ser transmitida do animal para o homem. Então, a gente tem esse impacto em saúde pública também. Muito bem, então também de olho na leptospirose por conta de todo esse prejuízo, né, não só no equino, mas também na nossa própria saúde. Na nossa própria saúde. Raquel, o motivo, né, da gente trazer a leptospirose como assunto aqui no programa é justamente a estação de monta, né? Porque, como a gente já falou, o principal prejuízo aí é o aborto, né? Pois é. E se a égua, né, perde o seu potrinho, seu principal produto, né? Pois é, acaba então, né, o criador fica aí sem o seu lucro futuro. Sim. Bom, agora então, para a gente finalizar o nosso programa, recomendações para esse período de estação de monta, o que o produtor precisa ficar atento? Olha, Juliana, a gente sempre recomenda, né, na estação de monta, ficar atento na nutrição dos cavalos, a nutrição andar junto com a reprodução. Então, nesse cenário, na Ouro Fino, a gente tem um suplemento que é indicado para animais em reprodução, tanto para macho quanto para fêmea, que é o Canter. Canter da Ouro Fino, então, atuando aí como suplemento auxiliando os animais que estão em reprodução. Ok. E
como a gente já falou, das biotecnologias da reprodução, né? A gente tem um hormônio que é utilizado principalmente para induzir a ovulação das éguas, que auxilia aí o dia a dia do veterinário e do criador, que é o nosso sincrorrelinho. Ok, muito bem, Raquel. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Juliana, pela oportunidade. Okay. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Bom, mais informações sobre as soluções mostradas no programa de hoje você encontra no site da Ouro Fino. Nosso próximo encontro é domingo às 9h30 da manhã, hora de Brasília, no Ouro Fino em Campo Especial. Até lá, tchau!